vale a pena ir no Beto Carreiro com um bebezinho de 1 ano? Eu fui esse ano, em janeiro de 2026. E eu vou te contar como foi a nossa experiência, tudo que a gente fez, o que deu pra fazer, o que não deu. Algumas dicas extras sobre a viagem pro Beto Carreiro. E no final eu vou dar minha opinião sincera se vale ou não a pena ir pro Beto Carreiro com um bebê de 1 ano. Primeiro que essa viagem tinha um valor sentimental muito grande pra mim, porque foi uma viagem ganhada pelo meu pai, né? Ele faleceu recentemente. E eu tinha muita vontade de levar ele pra algum lugar, viajar de avião. Pensava em um parque, né? E aí acabou que não deu tempo de fazer essa viagem. E aí fez eu e meu irmão, em tipo que uma homenagem pra ele. Então a gente queria fazer essa viagem logo, não íamos esperar, tipo, meu filho fazer 2 ou 3 anos. A gente já queria ir logo. Como que eu não me importo muito na questão de viajar com meu filho? Porque tem gente que não gosta, né? Eu não me importo, eu até gosto. Então a gente decidiu organizar e planejar pra fazer essa viagem logo. Eu já quero deixar claro que o meu filho só conseguiu em 3 brinquedos. O Beto Carreiro, ele tem uma política muito rigorosa de segurança em relação à altura mínima, né? Então muitos brinquedos, a altura mínima é 80 centímetros. Tem uns que é mais, é tipo 1 metro, 1,20 m, mas o brinquedo que tem a altura mínima, o mínimo é 80 centímetros. E ele tava com 75, mais ou menos 72, 75, enfim. Então ele não podia ir na maioria dos brinquedos. Então a gente só conseguiu ir com ele em 3 brinquedos, que foi as xícaras malucas, que foi bem divertido, a roda gigante e também um passeio de trem super legal, super divertido, que quase que a gente não vai porque a gente não sabia dele. E foi um passeio muito legal. A gente dá a volta pelo parque, né? E tem algumas atrações no meio desse passeio de trenzinho. Vale super a pena. Se eu não me engano, é uma atração que fica perto de onde que tem a apresentação da Hot Wheels. Vale super a pena você procurar pra ir com a família, com um bebezinho de 1 ano ou com crianças maiores. Enfim, é uma atração super divertida. Eu acho que foi uma das que eu mais gostei. E deu pra ir junto com o meu bebezinho. Nesses brinquedos que ele foi, o bom é que o tempo de espera era menor. Igual, por exemplo, as xícaras malucas, a gente deve ter esperado cerca de 10 a 15 minutos. Na roda gigante, a gente esperou um pouco mais, porque tinha mais gente, né? Eu acho que a gente deve ter esperado uns 30, 40 minutos. E nesse do trenzinho foi muito rápido, porque é muita gente que vai de uma vez. Então, quando a gente chegou na fila, tinha um monte de gente na nossa frente. Mas assim que apareceu um trenzinho lá, né, pra próxima remédio de pessoas, a gente já conseguiu ir. Então, assim, nesses brinquedos, o tempo de espera é teoricamente baixo, né? Menor. Porque a gente foi em outros brinquedos também, tipo eu e meu marido, que demorou 2 horas de fila. E um brinquedo que era tipo 1 minuto, 2 minutos no máximo a hora que a gente tava realmente usando o brinquedo, né? A gente conseguiu também levar ele na atração da Hot Wheels, apesar de que na hora ele tava dormindo. Foi mais ou menos depois que a gente almoçou, então ele tava com soninho e era muito barulho, tá? A atração da Hot Wheels é muito barulho. Mesmo assim, eu acho que ele tava com tanto sono, tadinho, que ele dormiu mesmo assim. Claro que eu tava tampando o ouvidinho dele. Ele acordou já, mas no final da atração. Mas a gente, né, os adultos conseguimos assistir, né? Eu só ficava muito preocupada com ele de não estar muito barulho, mas ele não se importou, ele dormiu tranquilamente. Eu sinto assim que eu e o meu marido, a gente conseguiu aproveitar bem, mas a gente tinha uma outra pessoa junto com a gente, que era meu irmão. Então, quando a gente queria ir num brinquedo, tipo, os mais radicais, e a gente queria ir eu e o meu marido, o meu filho ficava com o meu irmão, né? Então a gente não conseguia ir num brinquedo, eu, meu marido e meu irmão. Às vezes queria todo mundo ir no mesmo brinquedo, mas a gente tinha de revezar, né? Uma hora ia eu e meu marido, outra hora meu marido e meu irmão, outra hora eu e meu irmão. E assim a gente fez. Deu pra aproveitar, mas se você quer, né, ir nos brinquedos mais radicais, você já vai sabendo que se você for você e seu marido, você vai precisar de revezar. Não tem como você ir nos mesmos brinquedos que ele e deixar o bebezinho sozinho. Em relação à alimentação, lá tem vários restaurantes. O meu filho, ele já come comidinha salgada e tal, então a gente acabou comendo lá mesmo. Os preços são um pouquinho salgados, né? A gente comeu hambúrguer, comemos pizza, mas uma coisa, assim, que você pode fazer é levar lanchinhos também, né? Levar alguma frutinha, levar água, né? Bastante água lá. Água eu achei caro porque, tipo, é R$ 8 uma garrafinha de água e você não toma só uma garrafinha de água, né? Você toma várias. E eu fiquei sabendo que eles, né, teve uma decisão judicial, sei lá, que eles tinham de colocar bebedouros no parque e era bem difícil de achar esses bebedouros, né? Tinha poucos e os que tinham, era muito devagar a água e tinha filas pra conseguir encher a garrafinha de água. Então acaba que se você tiver com mais pressa, né, ou tipo, você não quer perder tempo com isso, você acaba comprando água e enfim, acaba se tornando um valor alto se você ficar comprando água toda hora. Mas é bom você levar uma garrafinha pra você sempre ter na sua bolsa e lá, se precisar de mais, você compra. Nos banheiros todos que eu fui, tinha o trocador, então eu consegui trocar ele sempre que eu precisava. E tinha um lugar específico só pra bebezinhos, né? Que tinha trocadores, tinha poltrona de amamentação. Então era um local específico para bebezinhos, para crianças, né? Enfim, uma coisa que se você for com seu bebezinho, ou até mesmo com criança um pouco maior, que eu indico é alugar o carrinho. Logo na entrada do parque tem uma área onde que tem aluguéis de carrinhos, também de carrinhos de bebê, também tem scooters, um monte de coisa, mas tipo,
Foi muito bom a gente ter alugado, foi o valor de R$ 90 que a gente paga pra um dia. Você paga 110 porque tem um calção de R$ 20, mas no final do dia eles devolvem esses R$ 20. Você pode usar o carrinho durante todo o dia, né, e devolve no final. Eu acho que 7 horas da noite tem que devolver o carrinho. Então, assim, é um carrinho reforçado. Ele tem um tampão na frente, né, que protege bem do sol. Às vezes bate um pouco de sol na perninha, mas é uma coisa simples de resolver. Eu super indico, tá? Se você for com criança, seja de um ano ou qual idade for, alugar um carrinho, porque facilita muito, né? É igual, por exemplo, quando que era o horário do meu filho dormir. Eu consegui que ele dormisse no carrinho, né? Ele ficou confortável no carrinho. E a gente andando com ele no carrinho, ele gosta muito de ficar no colo, né? Mas no carrinho, ele ficava observando tudo que estava acontecendo, então ele ficava quietinho. Então foi algo que ajudou muito pra gente, que ajudou muito a gente, foi o carrinho. Então eu aconselho muito, se você puder, alugue o carrinho, porque vai facilitar muito o seu momento que vocês estiverem no parque. O meu filho, ele não pagou ingresso, né? Só eu, meu marido e meu irmão. E uma coisa que eu quero deixar como dica extra do vídeo, né? É que você compre antecipadamente o seu ingresso. A gente comprou para 2 dias, saiu a R$ 340 por pessoa, né? Então foi um ingresso para 2 dias. Eu acho que 2 dias é um tempo muito bom. Se fosse um dia só, a gente não teria aproveitado tanto quanto o 2, né? O primeiro dia eu senti que foi um dia mais para conhecer o parque, apesar de que a gente foi em bastante brinquedos, mas eu acho que assim, igual, por exemplo, a gente conheceu os locais onde que era cada brinquedo, e aí no dia seguinte, quando a gente foi, a gente já sabia, aqui é a área melhor pra ir no início do dia, aqui é melhor pra ir mais depois do almoço. A gente também foi no Hot Wheels no segundo dia, né, que a gente já tinha conhecido o parque, e aí a gente foi na atração. Então, assim, se você puder, vá em 2 dias, porque você vai conseguir aproveitar melhor. Agora, umas dicas extras, né, eu pesquisei muito antes da gente fazer essa viagem, e aí eu vou te falar algumas coisas que é importante você saber. Quando você vai de avião, né, você tem a opção de ir para o aeroporto de Floripa e o aeroporto de Navegantes. Quando você vai para o aeroporto de Navegantes, fica muito mais perto de você chegar na cidade que fica o Beto Carreiro, que é em Penha. Então, assim, em Navegantes, você demora cerca de 20 minutos, acho que no máximo 30 minutos para chegar em Penha. E a gente alugou um carro também, né? Logo quando que a gente chegou no aeroporto mesmo, a gente já pegou o carro, alugamos um carro com cadeirinha de bebê para a segurança, né, do nosso filho, então foi bem melhor. Eu acho que vale super a pena para você ter essa liberdade, né, de você ter essa autonomia, de não precisar de depender de táxi nem nada. Quando você for alugar uma hospedagem, vale muito a pena você alugar pelo Airbnb, porque você vai passar o dia inteiro no parque, você só vai mesmo ficar na hospedagem para dormir, né? Eu acredito, né? Pelo menos com a gente foi assim. Então, assim, vale super a pena você alugar pelo Airbnb um lugar mais próximo. O lugar que a gente alugou ficava cerca de 15 minutos a pé do parque, então a gente nem precisou de pagar estacionamento, a gente deixou o carro na hospedagem, né? Que a gente alugou uma pousada, e aí o carro ficou lá, a gente foi a pé, foi tranquilo. Uma sugestão também que eu quero deixar aqui no vídeo é de ir com blusa térmica. Bom, eu fui no primeiro dia com blusa térmica, foi muito bom. Só no segundo dia, eu não fui com blusa térmica, mas eu tinha levado na bolsa. E aí, só da ida, da onde que a gente tava hospedado até no parque, eu já tava toda queimada, e aí eu troquei a roupa, mesmo passando protetor, né? Quem é muito branco sabe como é que é. E aí, então, chegando no parque, eu já coloquei também uma blusa térmica pra se proteger do sol. Meu filho também, ele tava usando uma roupinha térmica, né? Uma blusinha de manga comprida, fresquinha, né? Mas com proteção UV. Então é algo que eu acho que vale muito a pena pra você que é muito branquinho ou que você quer proteger o seu filho do sol. E agora eu vou deixar minha opinião sincera se vale a pena ou não ir pro Beto Carreiro com um bebezinho de 1 ano. Bom, pra mim, eu achei que valeu muito a pena, porque a gente conseguiu aproveitar e foi uma viagem muito marcante, como eu disse no início do vídeo, é uma viagem que tinha um valor sentimental. Mas, em relação ao meu filho ter aproveitado esse passeio, eu acho que, assim, ele aproveitou, mas ele poderia aproveitar mais caso ele tivesse, tipo, 3, 4 anos de idade. Então, é um passeio que a gente quer fazer de novo quando ele tiver uma idade maior, quando ele estiver podendo ir nos brinquedos. E acho que ele vai conseguir aproveitar melhor. Nessa vez, com pouca idade, ele não conseguiu aproveitar bastante. Quem aproveitou mais foi a gente, adulto, né? Então, assim, como eu falei, eu não tenho receio de viajar com meu filho, né? A gente viaja, a gente não acha que vai deixar de aproveitar por causa que tá com ele, né? Eu não tenho coragem de deixar meu filho com outra pessoa, por mais confiança que eu tenho nessa pessoa, eu não tenho essa... Enfim, eu não consigo deixar. Eu gosto de fazer viagem com a família completa. Então, assim, a gente fez essa viagem, foi muito bom, mas eu sei que a gente aproveitaria muito mais se ele tivesse uma idade maior. Então, com base nisso, né, eu quis trazer a minha experiência pra você ver se faz sentido pra você ou não viajar com ele, né, ir no parque com ele na idade reduzida ou esperar ele ter, tipo, 3, 4 anos de idade. Eu quero deixar aqui uma pergunta pra você. Você já foi no Beto Carreiro com um bebezinho novinho? Como que foi essa experiência? Você achou que deu pra aproveitar ou não deu? Me conta aqui nos comentários pra ter também outras experiências, pra mais gente saber como é que é. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil pra você. Se você gosta de assuntos dentro do universo materno, eu te convido a se inscrever nesse canal, porque toda semana tem vídeo novo. Se você gostou do vídeo, deixa sua curtida. E é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!